Olá, mais um episódio do Rotary Talkcast do Clube Rotary Santo André Norte. E estou aqui hoje, né, com a presença ilustríssima, uma das lendas do Rotary aqui de Santo André, em breve do distrito. Essa pessoa ilustre já foi presidente do clube na gestão 18-19, presidente da comissão de Fundação Rotária, gestão 23-24, e governador indicado para o distrito 4420 no ano de 2025-2026. Nada mais, nada menos do que Luiz Antônio Pirola. Tudo bem, Pirola? Tudo bem, Adriano. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo ao Rotary Talkcast, o Rotary do Clube Santo André Norte. E é uma grande satisfação estar aqui com você, né? Governador indicado 25-26. E também é uma grande satisfação porque você é um dos meus padrinhos no Rotary. Um dos Um padrinhos. dos padrinhos, É. né? O outro é o Marco Precinotti, né? Teremos um episódio com ele aqui também, né? Onde eu agradeço também a oportunidade de ter conhecido o Rotary, né? De ter entendido a magia do Rotary, né? E esse é um dos objetivos aqui desse podcast, da gente trazer informações, tirar dúvida de pessoas que não conhecem o Rotary, tem pessoas que têm dúvidas do que é o Rotary, aonde o Rotary está inserido, o que o Rotary faz principalmente, né? Então, basicamente, esse é o objetivo. E nada mais, nada menos trazer alguém que tenha esse conhecimento, né? Que já tem uma bagagem já dentro do Rotary. E aí eu quero começar iniciando, né? Perguntando quem que é o Luiz Antônio Pirola, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Como que você, onde nasceu, onde morou, onde viveu, onde estudou e onde se profissionalizou, né? E falar um pouquinho também sobre a sua atuação principal hoje. Bom, vamos lá, Adriano. Na verdade, eu sempre resumo a minha apresentação como um filho de Francisca, que é minha mãe, né? Sim. Mas, de verdade, eu nasci aqui em Santo André. Minha mãe e meu pai vieram do interior de São Paulo, já com meu irmão, no colo de 1 ano. E chegando aqui, em 56. Em 59 apareci, no ano de fundação do clube do Santo André Norte. Nossa, era coincidência, destino, propósito? Não sei se é coincidência, mas enfim, quando o clube estava sendo formado, eu estava sendo gerado, Que né? legal. É uma coincidência bem interessante. De toda maneira, bom, nascido em Santo André, quando garoto, mamãe já começou a trabalhar na COFAP, Companhia Fabricadora de Peças, aqui na divisa Uhum, de Mauá. Em 62, eu tinha 3 anos de idade. Eu vivia com a minha tia enquanto a minha mãe trabalhava. certo. Bom, aos 14 não restou muita alternativa a não ter sido aprendiz do Senai, né? Que legal. Porque a COFAP tinha uma política interna de os filhos de funcionário eles serem inscritos no Senai, porque precisava gerar mão de obra. As empresas, as indústrias naquela época não tinham mão de obra. Uhum. Então, nós, filhos de funcionários, éramos os escolhidos para ser essa tal mão de obra, e a COFAP investia nesse aprendizado dos jovens. Legal. Então, eu fui um aprendiz, né? Comecei como aprendiz. Posteriormente, já como aprendiz, já fui fazendo um curso técnico, e aí me formei em tecnologia no Júlio de Mesquita, no colégio. A partir daí fiz engenharia em Santos, depois fiz pós-graduação em São Paulo, de engenharia de segurança, e depois engenharia de automobilística em São Bernardo. Só isso, tudo isso. Por isso que eu digo que eu sou engenheiro distrital, porque o distrito do, Sim, do 4420 ele abrange essas 3 áreas. legal. Então esse é um pouco do Luiz Antônio, né? E hoje você tem uma empresa de consultoria, né? Na verdade, eu tenho uma empresa de consultoria na área de engenharia consultiva, né? Uhum. Que presta serviço na área de modelagens, de estruturação de projetos de concessão e de parceria público-privada. E o que que isso significa, falando no português? Significa no português, claro, que para qualquer área, para qualquer setor público, prefeitura, Estado ou a União, que for efetivamente fazer um processo de concessão,
esse projeto de concessão antecede um estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade, ele é técnico, ele é jurídico e ele é econômico. Entendi. Então, o viés técnico, a minha empresa se presta a fazer esses estudos, né? Legal. E aí ele vai desde uma concessão de um teatro até uma concessão, por exemplo, de uma rodovia, né? O Caramba, viés técnico, ele se apresenta em todos esses entendi. setores da economia. E qual que é o nome da empresa? Engevel, Engevel. Então tá aqui o contato, aqui embaixo da Engevel. Quem estiver precisando, entre em contato. Fala aqui com o mestre da engenharia distrital. Então, se formou em engenharia, né? Abriu a sua consultoria e hoje você já atuou em algum grande projeto de concessão? Tem algum projeto que você idealizou aqui em Santo André? Bem, na verdade, assim, não foi se formar em engenharia, abriu a empresa de Sim, consultoria, teve todo um teve processo, todo um né? processo e, que esse processo acabou concluindo em 25 anos de trabalho na COFAP, né? Hum, E posteriormente saí para um grupo multinacional espanhol e fiquei mais 15 anos nesse grupo. A tá. partir desse grupo é que eu formei, eu criei a Engevel, que em algum momento eu prestava serviço para esse próprio grupo e na sequência peguei esse conhecimento do que era o trabalho desse grupo e acabei expandindo aí como um negócio, né? Tá. Mas o que significa esse trabalho e o que eu, assim, o trabalho em si da modelagem, ele é um trabalho em equipe, Uhum. porque a lei de licitação de concessão, ela obriga que você tenha que ter os estudos de viabilidade sempre nessas três vertentes que eu disse. Então, à medida que você vai fazer o estudo, você tem que fazer todos os levantamentos de custos e todos os projetos que são inerentes ao que vai ser desenvolvido no prazo da concessão e, obviamente, chegar a uma viabilidade técnica e econômica daquilo para que aquilo entre em processo licitatório, né? Perfeito. Mas, enfim, fiz alguns estudos no estado de São Paulo. Em 2012 teve um grande estudo que foi feito na área de pátios de veículos no estado inteiro. Acabaram sendo viabilizados aí um projeto de 174 pátios de veículos, né? Esses processos, eu faço isso para prefeituras, estou agora prestando serviço para a prefeitura de Caraguatatuba, Que legal. São Roque enfim, esses são os modelos que eu me ocupo profissionalmente. Perfeito. E aí, outra pergunta que eu gostaria de fazer, em que momento que o Rotary entra nessa trajetória aí do Luiz Antônio Pirola? Como é que você conheceu o Rotary, ingressou no Rotary, como é que foi esse início de jornada? Então, na verdade, a minha chegada ao Rotary foi meio que empurrado pela minha filha, Tá. né? Minha filha, com 14 anos, interessada em fazer intercâmbio, né? E aí ela com uma amiga descobriram que o Rotary tinha esse programa e óbvio que me chamou e me pediu para que eu pudesse interagir, conhecer, né? Certo. E foi assim eu tomei conhecimento de como funcionava o intercâmbio. O Nilson Colombo, que é meu padrinho, né? Acabei chegando até ele, que me convidou a participar das reuniões do Santo André Norte. Isso foi em 2014. Legal. Agora completam 10 anos. 10 Dia anos. 1º de julho completam 10 anos que eu tô. Caramba, que legal. Então, na medida que eu tomei conhecimento e vi que é um programa muito sério, um programa assim impressionantemente sério, né? E que envolve intercâmbio de jovens Uma responsabilidade muito grande, né? numa época, 2014, 2015, nós tínhamos quase 8 mil jovens fazendo intercâmbio no mundo, né? Uhum. Espalhados por aí. E essas regras fazem com que você ganhe confiança, né? E não demorou 2 reuniões para o Nilson me convidar, porque para você entrar você tem que ser convidado, né? Exato. Mas uma coisa é quando você é convidado, outra coisa é quando o Rotary entrou em você, É. né?
E praticamente eu tenho a data de quando ele entrou em mim, né? Porque até então você entra no Rotary e você vai se desenvolvendo, né? Vai conhecendo, entendendo a lógica, os projetos, como funciona. Isso leva um tempo de maturação para que a pessoa, à medida que entra como um convidado, ele se torne uma pessoa em ação, que é o que nós temos de título, né? Sim. eh, que se torne um rotariano. Então, no dia 16 de abril de 2000, a Gabriela foi fazer o intercâmbio. Eu entrei no dia 1º de julho de 2014 e ela já foi fazer o intercâmbio no ano seguinte, né? Ah, E em abril de 2016 ela estava fazendo o intercâmbio no Equador, porque ela queria fazer o intercâmbio numa língua espanhola. que legal. E foi fazer o intercâmbio no Equador e lá teve um terremoto. Meu E Deus. esse terremoto foi uma coisa assim bem violenta. Teve mais de 600 mortos, mais de 12.000 Imagina a feridos. preocupação. E, enfim, naquele momento tinham 25.000 desabrigados, porque houve uma, uma devastação no centro da cidade que foi bem impressionante. Uhum, E Gabriela não estava no centro da cidade, ela estava num condomínio. E entendi. esse condomínio, ele resistiu bem Graças a o Deus. terremoto. E o que que acontece? Isso foi num sábado, às 9 horas da noite, né? 7 horas, horário local. E ela me chamou pelo telefone para informar o que estava acontecendo. Bom, enfim, eu sempre sou uma pessoa bem tranquila com respeito a essas coisas. Nada acontece por acaso, sempre tem uma obra a ser cumprida, Uhum, né? Mas o impressionante é o poder de reação que o Rotary tem. Com essa movimentação, porque havia intercambista do mundo inteiro ali, né? sim. Eu não me lembro o número, mas era algo mais do que 30 intercambistas, da Alemanha, enfim, de todas as partes do mundo. Isso foi num sábado à noite, 9 da noite, quando foi segunda-feira, todos esses intercambistas foram retirados daquela área de que De ocorreu risco. área de risco e foram deslocados para a capital, para Quito, e todos esses intercâmbios já tinham famílias para ficarem abrigadas lá. Então, ou seja, em menos de 48 horas, o Rotary já tinha resolvido isso com toda a diplomacia que existe dentro da nossa organização e movimentou o governo equatoriano, o exército equatoriano, e eles foram resgatados com um avião do exército equatoriano. Que legal. Foi uma coisa até interessante. E aí tem uma passagem bem interessante, porque e é o que me emociona muito, porque até então Gabriela queria fazer intercâmbio, mas não sabia o que queria fazer da vida, né? Uhum. Não sabia se ia ser advogada, veterinária, enfim. E em um momento, nesse fato, ela decidiu fazer medicina, porque ela queria ficar lá ajudando as pessoas, Sim. né? É o DNA, né? É, Tá no DNA, né? possivelmente. E, bom, decidiu, quando regressou do intercâmbio, foi fazer o que precisava ser feito de cursinho e esse ano ela se forma médica. Ah, que legal. Parabéns, Gabriela. Já uma nova médica aí. É, uma figura importante aí que vai desenvolver aí Sim. Mas enfim, essa foi a passagem aí eu identifico bem, né? Quando foi que eu entrei e quando que o Rotary entrou. Porque aí eu conheci a ação que o Rotary tem, né? E eu, normalmente, nas medidas que eu me apego às coisas, eu me entrego Uhum. àquele processo. E além do que, eu comecei falando da minha apresentação de ser filho de Francisca, Uhum. né? E, e essa e esse fato para mim acho que talvez seja o mais importante, porque mamãe era a pessoa assim do ponto de vista de amor ao próximo, eu desconheço alguém que tinha maior atuação nessa área. Uhum. E, óbvio, convivi com ela toda a vida e isso era uma coisa. E isso DNA. tem muito a ver com aquilo que a gente tem de lema, né? Sim. Dar de si sem pensar em si Uhum. tem tudo. Eu digo que é a maior expressão de amor ao próximo, Exatamente. né? Porque de verdade a gente está aqui
para fazer as coisas que eventualmente precisam ser feitas para ter um mundo melhor, né. Uhum. O que precisa ser feito? Tudo, só precisa fazer, né. Essa que é a medida aí. Precisamos de pessoas, né? Pessoas para que nos ajude, né, a fortalecer essa mão de obra que a gente precisa, né? Porque quanto mais pessoas puderem, né, entender melhor o que é o Rotary, conhecer melhor os nossos projetos, né, que a gente já vai falar também um pouco sobre os nossos projetos. Então, você quer entender um pouco melhor, participar de uma reunião, também vai ter o contato aqui na descrição do vídeo para você entrar em contato e a gente orientar a melhor forma possível de como que você participa de uma reunião, a gente direciona alguém para falar contigo, tá? Então aqui na descrição do vídeo tá o link para você entrar em contato com a gente, tá ok? Beleza, então foi Muito nesse bem. momento que o Rotary entrou em você. Você comentou que você tem uma data de início, né, de quando você entrou no Rotary, e o Rotary entrou em você quando você viu o impacto que o Rotary tem no mundo, né? Não só na nossa comunidade, porque ele movimentou ali exército do Equador, o Estado, para resgatar ali os intercambistas, e tenho certeza que além disso contribuíram também com o resgate de também com envio de insumos, com auxílio financeiro também, porque o Rotary também tem esse impacto também, né, Sim. em questão mundial, na parte de doação, né? Na verdade, toda essa lógica de projetos que a gente fala, eh, que o Rotary se empenha, ele faz isso através da Fundação Rotária, né. Uhum, A Fundação Rotária foi criada justamente para buscar, primeiro recursos e sim, depois fazer com que esses recursos cheguem aos lugares que necessitam desses recursos. certo. Bom, de toda maneira, eh Explica um pouco sobre a Fundação Otária. É, a Fundação Rotária, ela é um braço, vamos chamar assim, financeiro do Rotary, né, da qual administra todos os programas e os projetos que são, eh, que são direcionados esses recursos. Obviamente, todo rotariano, a gente costuma dizer assim, rotariano é o voluntário que paga para ser voluntário, né, Exatamente. mas o pagamento, o investimento, eu não falo nem que é uma despesa, mas aquele investimento que você faz na Fundação Rotária, tanto do ponto de vista das taxas distritais ou as taxas, elas voltam para a comunidade e para a sociedade na medida que você desenvolve e implanta projetos, né. Uhum, Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do projeto do Camp, e é um investimento de US$ 52.000 que foi feito todos os equipamentos, na área de informática, da atualização do projeto, de uma medida que é um projeto que, se o Camp eventualmente tivesse que buscar esses recursos, talvez não tivesse possibilidade. sim. Mas na medida que você desenvolve e estabelece, cria as condições e obviamente não é um dinheiro que é empregado, assim, sem avaliar todas as Tem as áreas de condicionantes. enfoque, né, Tem essas áreas de enfoque e além disso, também você tem a possibilidade de avaliar se aquele projeto merece este recurso, né. uhum, Se o impacto que ele faz na comunidade, de fato, ele é merecedor desse investimento, né. perfeito. Mas então a Fundação Rotária tem esse papel, o papel de ser o braço financeiro. Então todas os investimentos, só para dizer um exemplo aqui, a campanha do End Polio Now, que é um grande projeto mundial do Rotary, né, ele começou em 85, quando o mundo havia algo na casa de 350.000, eh De pessoas casos, né, de por ano, poliomielite. né, por ano, e o Rotary acabou encabeçando essa campanha e obviamente com todas as arrecadações que pode ter sido feita nesse momento para essa campanha, ao longo do período esse número foi caindo drasticamente, os países também foram investindo, né, óbvio, não é uma atitude isolada do Sim, Rotary, tem ele parcerias, né? acabou liderando essa campanha que envolveu todos os países nessa
o poder público Uhum. nessa campanha, e algumas pessoas que, por exemplo, Bill Gates, na Fundação Melinda Gates, eles acabaram fazendo um desafio para os rotarianos. Para cada dólar que um rotariano investisse na campanha, ele colocaria dois, né? E ele vem Aham. fazendo isso sistematicamente, né? Olha que legal. Até um limite de 50 milhões de dólares por ano, Hum. né? E hoje, 2024, salvo engano, a gente está com 7, 8 casos de poliomielite no mundo, né? Só tem o Paquistão e o Afeganistão que ainda tem a doença de uma forma ainda que não está erradicada por ações logísticas de Sim. vacinação. Mas no resto do mundo já está erradicada a doença. De 85 até agora, você percebe que o Rotary, no conjunto dos seus clubes e dos seus associados, estão conseguindo erradicar uma doença do planeta. Que legal. E isso encabeçado pelo Rotary. Isso encabeçado pelo Rotary. E inclusive com uma figura importante como o Bill Gates, né, também auxiliando nesse sentido, né? Na verdade é assim, né? Na medida que a gente demonstra seriedade, competência e Credibilidade. credibilidade e determinação, é fácil se você conseguir a aderência das pessoas, Sim, com né? certeza. Acho que você começou a falar da questão do ponto de vista de pessoas que queiram conhecer o Rotary, né? Uhum. E à medida que você conhece e ele entra em você, dificilmente você sai, né? Exatamente. Eu uso muito a fala de uma companheira e amiga que vai estar conosco quinta-feira, né? Sim. Mara Duarte, que é ex-governadora de Portugal, e ela diz: por que entramos, por que estamos e por que ficamos. Na medida que você tomou essa consciência do que vem a ser essa organização no mundo, porque também é assim, na medida que você vira coloca esse PIN que você está usando aí, e você pode chegar em qualquer dos 219 países que tem algum clube de Rotary, que você, na medida que você identificar onde que está esse clube, você for ali, você terá uma recepção assim, impressionante. Você é companheiro em qualquer parte desses 219 países, né? Assim como a gente recebe os intercambistas aqui, né? Tem todo Exatamente. um suporte, um apoio para eles, a gente leva nas reuniões, né? Eles fazem a apresentação, então acredito que seja da mesma forma do outro lado lá. Mas como que o jovem hoje de 14, 15 anos, né, como que ele faz para ele fazer o intercâmbio, né? Qual que é o procedimento, né? Ele precisa estar associado a um clube de Rotary, ele Não, precisa ser rotariano. Explica um pouquinho de como que é esse processo. na verdade não precisa ser rotariano e nem estar associado a um clube, né? Na verdade, o que precisa é que algum rotariano faça assim um apadrinhamento, vamos chamar assim, desse jovem, né? Uhum, Na fase de 15 anos, né? tá. O clube, todos os clubes nos distritos, eles acabam se certificando em ser um clube de intercâmbio, que possam ser de intercâmbio. Então tem umas exigências que o próprio clube vai, se certifica na comissão do intercâmbio, e aí eu posso, como Santo André Norte, já nós devemos ter tido aí nesses 65 anos mais de 140 jovens intercambistas que foram ou que vieram para cá, Cento né? e quarenta e sete, se eu não me É. engano. Então, esses jovens seguramente alguma coisa marcou na vida Com deles, certeza. né? Assim como na minha filha, certamente os jovens que fizeram intercâmbio têm algo marcado na vida, né? Uhum. Esse eu acho que é o grande legado que o Rotary pode proporcionar a esses jovens. Então, só para resumir, para que ele possa fazer o intercâmbio, ele tem que procurar um clube de Rotary e esse clube fazer a adesão dele e colocar ele, inscrever ele no programa, e a partir daí tem as regras todas Uhum. que, obviamente, esse jovem vai passar lá no seu intercâmbio em 3 outras famílias e virar um daquele país para o nosso distrito, no nosso clube, que a família terá que assediar
Ah, então é É como uma se troca. uma troca. Eu mando meu filho e recebo filho de uma outra família. Eu, quando a Gabriela esteve no Equador, eu recebi um equatoriano, Ah, que legal. né? E Que como é é que meu foi filho, que é meu filho até até hoje. hoje? Eu tenho um filho mexicano, Legal, Joaquim, e o Andrés, que é o... Converso com eles, sim, uma certa constância. que legal. E é uma relação dessa mesmo, que Sim. você, de afinidade, e é numa faixa etária que eles estão se formando, né? Uhum. Então esse momento é bem interessante porque você acaba ajudando a formação desses jovens Exatamente. que estão por aí, né? Impacta diretamente, né? Exatamente. Maravilha. Então, só para finalizar, né, falando de Rotary Internacional, né, quando a gente falou de Fundação Rotária, né, quem organiza isso é o Rotary Internacional, né? Explica um pouquinho dessa hierarquia. Existe o Rotary Internacional, que ele gere ali a Fundação Rotária, onde ele pode subsidiar projetos, né, de acordo com as áreas de enfoque do Rotary, né? Quais são as áreas de enfoque do Rotary? Você vai lembrar de cabeça? São 7, isso eu lembro. Mas a gente tem educação básica, tem saúde maternal e da criança, tem desenvolvimento econômico, meio ambiente um enfoque que entrou há 2 anos, Uhum, 2 ou 3 anos. E aliás, esse enfoque, se a gente for olhar tudo que está acontecendo no nosso planeta, exatamente. é um enfoque que de verdade tem que ter uma Cuidado certa atenção. é uma prevenção, né, Também tem principalmente. o enfoque de saúde, enfim, eh, esses enfoques eles estão ligados aos projetos que você pode desenvolver nas comunidades, né? Uhum, Só para pegar ainda de novo o exemplo, esse que a gente fez agora aqui no Camp, ele é de desenvolvimento econômico, né? uhum, Porque eu estou inserindo um processo e uns equipamentos dentro da formação do jovem do primeiro emprego, possibilitando que ele possa ter um desenvolvimento econômico para a família dele, sim. né? Então esse enfoque, quando você busca isso e dá o benefício para as pessoas da comunidade, não tem muita dificuldade em aprovar. Também não tem muito problema com dinheiro, né? Tá. Não é esse o problema. A questão muito mais de empenho no desenvolvimento do projeto e descrição do projeto, porque verbas para os projetos nunca ouvi falar que faltou, né? Mas voltando um pouco na pergunta que você fez sobre o Rotary, na verdade o Rotary ele tem uma estrutura que é um board da organização. Agora, anualmente, a gente tem um presidente mundial, 529 hoje, 529 distritos no mundo e algo em torno de 37 mil a 42 mil clubes. Por que eu digo entre 37 e 42? Porque tem os Rotaracts também. Os Uhum, Rotaracts, há 2 anos atrás, 2019, não, um pouco mais, eles foram elevados à mesma condição do Rotary. tá. Então, hoje a gente pode falar em 37 mil clubes de Rotary e 42 com os Rotaractianos. Que Rotaractianos são os Rotaries, os, os companheiros de 18 até 30 e poucos anos, 32, Tá. né? Que são jovens que estão em formação, Uhum, que, vamos dizer assim, cria uma trupe para poder entendi. fazer o bem, né, e se desenvolver, porque também o Rotary tem uma peculiaridade, né? No final da história, quando você olha para si mesmo, você vê que também você se desenvolveu dentro dessa prática, né? Uhum, Oratória, por exemplo, é uma boa situação para o desenvolvimento dessa moçada aí, sim, com né? certeza. E então a gente tem um presidente mundial, 429 distritos e esses clubes. Todos os anos, no dia 1º de julho do ano corrente, é substituído toda essa organização. Até o, o Mário, que será o nosso próximo o presidente em 25, 26, ele diz: qual organização que troca toda a sua diretoria anualmente e continua sem quebrar, sem Exatamente. falir?
Por quê? Em 120 anos, Em né? 120 anos que Vai. ainda vai completar em fevereiro do ano que vem. Exatamente. Mas por quê? Porque tem uma lógica, né? Uhum. Eu, por exemplo, que estarei governador em 25, eu já fui designado em 22. Então, desde lá você já vem se Aí, preparando. 23 eu virei indicado, agora em julho eu viro eleito e Eleito. depois viro o governador distrital. Então você tem uma lógica de interação com os que estão na gestão que é justamente para não deixar essa engrenagem parar de girar, né? Assim como temos o Marcelo Marçaioli, que vai assumir agora como governador distrital do 4420, né? Posteriormente vem o Luiz Antônio Pirola e depois vem o Ronaldo. Então ele já está indicado a governador 26, 27, né? Hoje o Ronaldo ele é designado. Designado. Ele vira indicado no dia 1º de julho agora. Ah, entendi. Então e em dezembro a gente tem a designação do governador de 27 e 28. Uhum. E isso é uma situação que precisa que é a boa prática da gestão continuada que se busca fazer dentro dos clubes, Sim. né? Os clubes também têm essa mesma lógica. Então, se você pegar no Santo André Norte, o Robson é o presidente, o atual presidente. Ele vai até agora, dia 30 de junho. Dia 1º de junho entra o Aguinaldo. 1º de julho. De julho entra o Aguinaldo. E assim já tem o presidente indicado, enfim, essa prática é uma prática de gestão continuada, né? Perfeito. Então essa é a lógica do... No mundo a gente está hoje na casa de 1.200.000 rotarianos, né? Tá. Nesses 219 países aí. No Caramba. Brasil, a gente tem 31 distritos, né? Quando você fala do quantos governadores tem no Brasil, distritais, são 31. 31 governadores. 31. E aí, desses governadores, desses distritos, cada um tem uma quantidade de clubes, né? Pode variar. E com seus respectivos presidentes de cada clube, né? O Brasil está com 2.304 clubes, né? Tá. E algo em torno de 50.100 rotarianos atualmente. A nossa meta, e é um trabalho que a gente está fazendo dos governadores atuais, dos eleitos, no caso do Marcelo, e dos indicados, no meu caso, para quando o Mário deixar a presidência do Rotary Internacional, que será dia 30 de junho de 26, o Tá. Brasil tenha 60.000 associados. Que bacana. E alguém pode dizer, nossa, mas de 50.000 para 60, né? Isso. É um número 10 mil. 10 mil É, acho que é pouca coisa, né? mas isso significa 2 rotarianos por clube no Brasil por semestre. Então, Se você tá faz uma cumprido conta, se você praticamente. faz essa conta, o cumprido ela não é assim tão simples, né? Porque Uhum, você sim. também, ao mesmo tempo que tem que buscar os rotarianos, as pessoas que queiram se engajar nos clubes, essas pessoas de alguma maneira têm que, assim, não é, você faz uma seleção natural, né? São pessoas que têm o mesmo propósito, né? Que têm uma boa idoneidade, né? Isso aí. É feito um processo seletivo, né? É feito através de um convite. Depois desse convite há uma inscrição, onde é feita toda uma análise, né? A gente analisa para ver a idoneidade da pessoa, né? Então tem todo um. Não é não chega a ser uma burocracia, mas é uma análise de trazer pessoas para ser seu parceiro, seu companheiro, né? De pessoas que sentariam à sua mesa no seu jantar dentro da sua casa, É né? isso aí. Foi uma expressão que eu ouvi esses dias, né? É, inclusive do nosso presidente Agnaldo, né? Então, e falando de quantos mil rotarianos no Brasil? 50 mil. 50 mil 50 rotarianos. mil e um pouquinho. E por que que ninguém sabe quem é rotariano, o que é rotariano,
quando a gente fala, né, em desastre natural, nessa auxílio no Equador, né, da erradicação da poliomielite, né, foi responsabilidade, o Rotary foi quem encabeçou esse projeto, né, e trouxe outros parceiros, né, para erradicar a poliomielite no mundo. Onde está o Rotary, né? Quem geralmente pergunta e não sabe o que é, como é que funciona, por que todo mundo. É algo que tem que ficar escondido realmente? Aquela história do que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber? Ou como que você analisa o cenário de reconhecimento do Rotary? Não um reconhecimento a título de vaidade, de não, nós somos o Rotary, mas do reconhecimento das pessoas, né? Saber que é o Rotary, né, que está por trás da maioria dos projetos, né? Essa questão ela passa por uma certa complexidade, né? Mas eu diria para você assim, ó, se você pegar Médicos Sem Fronteiras, eles gastam uma grana bacana Uhum. no Globo News, em rede aberta, para fazer aquelas campanhas de arrecadação dos R$ 30, né? Legal. O Rotary não tem essa política de fazer propaganda Redes nem para nacionais. trazer associado e muito menos para conseguir recurso, né? Tá. É uma rede mais silenciosa, né? Silenciosa desse aspecto de mídia externa, né? Tá. Eu penso que a gente tem que melhorar a nossa imagem pública, né? Os municípios onde o Rotary tem presença, certamente as pessoas sabem a importância que tem aquele Rotary Club naquela cidade. Por várias razões, porque Sim. elas enxergam os programas e os São projetos. cidades menores, né? E até Então, as grandes. Santo André não é uma cidade pequena, mas reconhecidamente, grande parte da população ou já passou por um projeto de Rotary. ou já posso pela Casa da Esperança, que é Sim, ali do lado da Santa Casa, sim. que é um projeto do E, Rotary. e uma grande parte passa por lá sem nem saber que é um projeto de Rotary. O dia do McDonald's Feliz é organizado pelo Então, Rotary. essas coisas, eu acho que aí falta um pouco de imagem pública para divulgar as boas coisas que a gente faz. Vou dar um exemplo. A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Há uma semana atrás, nós criamos um link de doação para poder, obviamente, fazer uma rede de ajuda. Todos estão ajudando, outros Sim, países de sim. fora estão ajudando, os estados estão colaborando, mas essa rede silenciosa que a gente disparou há uma semana atrás já arrecadou mais de 1.800.000, né? Até ontem. Até ontem. Até ontem, 1.800.000. Fora as questões de doações de água, de alimentos, de roupa. Estou falando de dinheiro Sim, que está indo diretamente financeiro, né? para os clubes da região afetada para que eles possam ativar a economia lá. Porque qual é a preocupação do Rotary? Não é eu aqui arrumar uma doação que vem da Alemanha e não tenho nenhum recurso que gere economia aqui. Uhum. Então, essa lógica é uma lógica de você atuar na economia local, né? Sabe? Então, os clubes, eles se mobilizam e nós mesmos, Santo André Norte, Sim, você deve ter visto, nós nós vamos. contribuímos, né? E Sim, ou individualmente, ou o clube. Então, existe essa força. E isso é uma comunicação de WhatsApp, né? exatamente. Porque você passa essa rede, vai para esses 31 governadores, que cada um aciona seus clubes. Tem distrito que tem 100 clubes, tem distrito que tem 70, Uhum. 60, e essa cadeia de comunicação ela é rápida, né? Sim, Mas ao mesmo tempo interna, né? interno, A exatamente. gente não tem essa, essa, estru- essa natureza de fazer essas campanhas externas de mostrar. E Até talvez entre midiática, né? Dessa mídia aberta e tudo mais. um pouco às vezes dessa história que você falou da mão esquerda e da mão direita, né? Uhum. Ela tem um pouco desse viés. Então, Tá. mas, de toda maneira, eu acho que tem muito espaço para falar o que o Rotary faz, o que fazemos, né? E, obviamente, buscar pessoas que possam querer se agregar se engajar a esses projetos, porque a gente tem inúmeros projetos. Aqui na Uhum. cidade, se a gente for pegar
os que o Santo André Norte tem, o Santo André que a gente chama de Santo Andrezão, que é o Santo André O é o principal aqui, que vai principal. comemorar agora 75 anos em novembro. O Bela Vista tem um projeto, é um clube pequeno, mas tem um Uhum. projeto de cadeira de roda, um Sim. banco de cadeira de rodas. Então, não importa o tamanho, a dimensão do clube, mas todos eles estão em alguma maneira, mesmo que não tenham um projeto, mas eles estão contribuindo para a Fundação Rotária para combater a Uhum. poliomielite, que eventualmente está ajudando aqui dentro dos municípios e dos locais onde não tem recursos. A gente já vai falar dos projetos, a próxima pergunta, né, sobre os projetos do Rotary Santo André Norte, né, especificamente. É, voltando aos desastres naturais, a gente está falando de um desastre natural. Eu quero recordar há 2 anos, 3 anos atrás, de um dos maiores desastres do século, né, que foi a pandemia, né? E eu fiquei sabendo por outras fontes aí que o senhor Luiz Antônio Pirola teve uma grande participação, né, juntamente aí com o Rotary, de trazer os respiradores aqui para Santo André ou para ABC. Conta um pouquinho dessa história, como é que foi a sua participação nisso, que foi fundamental para os respiradores chegarem até aqui. Na verdade é assim, né, Adriano? Eu acho que a gente tem que se entregar, né? E naquele momento da pandemia, não tinha outra coisa a fazer. Nós estávamos todo mundo trancado em casa e a única alternativa que tinha era nosso sistema de comunicação via celular, né? Uhum, Ou e-mail, enfim. E continuamos a realizar os trabalhos, mas como é que você podia contribuir para resolver? Por exemplo, só para ter uma ideia da credibilidade do Rotary. O Banco Itaú tinha R$ 1 bilhão disponível para fazer alguma ação para combater a Covid. Ele adotou o Rotary como sendo a organização que ia ajudar pela capilaridade que ela tem. Isso foi feito nos 2.300 clubes do Brasil. caramba. Essa grana serviu para destinar, na época, aos testes, que ninguém tinha os testes, né? Os testes chegavam aqui muito, eh, de uma quantidade muito ínfima da necessidade que precisava ter, né? E, de toda maneira, assim, um engajamento que nós tivemos no distrito, né? Naquele momento, quem estava governando aqui o distrito era um médico, Adriano Valente, eu era governador assistente dele, 2019, 2020. Sabe? Em março de 2020, quando fechou tudo, não tínhamos outra coisa a fazer a não ser fazer um trabalho de capilarização e de comunicação envolvendo as pessoas. E Sim. aqui uma das coisas que nessa verba do Itaú foi feito a testagem das casas de longa duração, de longa permanência, Tá. os asilos. Uhum. E impressionantemente, quando a gente começou a levantar, em Santo André tinha mais de 70. A gente Caramba. não tem essa noção. E assim, você olha, a, o bairro Jardim deve ter mais de 10. Tem bastante ali, tem Então, bastante. e aí, qual era a ação? Ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e os nossos idosos ali, de uma maneira sem muito o que fazer, né? Vulneráveis. E aí nós então encabeçamos essa campanha de fazer as testagens nos asilos, né, nessas casas de repouso, e não tinha o que fazer, cara. Tinha que buscar esses testes em São Paulo, trazer, levar com os uniformes aqueles que pareciam astronautas para dentro dos asilos, porque havia já um grau de contaminação bastante grande para esses idosos, dos quais já estavam separados dentro dessas casas. E ao mesmo tempo desenvolvendo junto com a Mercedes-Benz um respirador, tentando aprovar na Anvisa, ou seja, atividade do ponto de vista de ataque a essa pandemia foi impressionante. E eu acho que foi um momento de união, acho que todos se engajaram Uhum. para combater isso. Perdemos muita gente aí pelo caminho, Sim. mas de toda maneira teve um trabalho aí, outro acabou
eu não vou saber exatamente os números, mas foi no Brasil inteiro, foi uma testagem incrível que foi feita. E com isso contribuiu para salvar algumas vidas, né? Ou Sim. várias vidas. A gente não tem muito essa noção, porque o controle disso não tinha nem como Não fazer. tinha nem como. Mas era engajamento. E aí, cara, assim, não tem o que fazer. Você E tem o que Pirola que vestiu a armadura ali, arregaçou as bora mangas, lá. junto com o Adriano Valente e outros companheiros. Eu me lembro de uma cena, sabadão, eu e o Adriano, sei lá, 7 da manhã. Nós estávamos numa casa dessas ali na Parque das Nações, Sol da Manhã, eu acho que era o nome da casa. eh, Acompanhando as testagens, porque também, na medida que você terminava de fazer a coleta do, da saliva das pessoas, você tinha que pôr isso numa embalagem, num cooler, e levar para o laboratório, Sim, porque também não podia ficar deixando isso sem. Então, verdade. foi uma campanha impressionante, viu? Assim, e óbvio, né? Algumas coisas de tristeza aconteceram, que você acabou perdendo pessoas da tua proximidade Não, aí, isso né? com certeza, infelizmente. Essa é uma tragédia que realmente, como você falou, né? Infelizmente tivemos essas perdas, mas também, de outro lado, serviu para unir muito mais as pessoas, unir companheirismo, né? Então, pôr à prova também. E, o lema, né? O dar de si antes de pensar em si, né? Eu vejo muito isso em você, né? Porque é algo que você não abre para ninguém, né? Isso que você fez, eu acho importante a gente ilustrar isso, né? Do quem é o nosso governador 25-26, um pouquinho de quem que será o nosso governador 25-26. Esse é o Luiz Antônio Pirola, filho de Francisca. Isso aí. Mas isso, Adriano, assim, a gente não precisa fazer propaganda do Sim, que se sim, faz, né? Eu acho que eu costumo dizer que o planeta se separa em dois tipos de pessoa, os que fazem e os que reclamam, né? exatamente. Os que fazem, não precisa dizer que estão fazendo, porque já todo mundo vê que está fazendo, Exatamente. né? Os que reclamam, você também, porque já sabe que está reclamando. Então, assim, atitude. Acho que essa é a grande diferença que o rotariano tem assim, das pessoas que, Uhum. óbvio, a gente tem muita gente que faz o bem, levanta cedo, não é rotariano, mas está produzindo coisas Sim, boas, está contribuindo para a humanidade. Cara, não tem nem zero de problema. Acho que a gente tem que ter essa forma. Mas quando você se junta com pessoas com esse propósito, o impacto que você pode produzir é maior, com né? certeza. E acho que agora, quando você for falar dos nossos projetos, a gente consegue mensurar o que é a união de pessoas, né? Uhum. E essa que é a grande pegada. E quando você pega a visão do Rotary, né? Então, a visão do Rotary é juntos. A primeira palavra da visão é juntos. Porque a história de estar juntos, juntos são pessoas que se unem para produzir mudanças duradouras em si mesmas, porque, óbvio, esse evento que eu tive lá de atuação lá na Covid impactou na minha vida. Eu Uhum. cresci com isso, Sim, com né? certeza. Então eu vou ter mudanças duradouras em mim mesmo, na comunidade ou no mundo, porque essa doação, esse investimento que eu faço na campanha da polio está ajudando o Afeganistão. Eu nem sei quem são as crianças, mas os meus Uhum. US$ 25 por ano que eu dou, né, agora 30 para mim ganhar um bichinho, né, uma pelúcia, ele está ajudando a humanidade. Então, Sim, eu acho que assim, eu não preciso fazer propaganda dessa, sim. dessa história. Nós estamos falando hoje só por uma razão. Só por um reconhecimento, Mas, né? mas de verdade é assim. Muitas pessoas estão fazendo também, mas quando você se junta, o potencial e o impacto é maior. Certeza Com disso. certeza. Falar dos projetos, então, que hoje o nosso clube representa aqui na nossa comunidade de Santo André. Falando primeiro da FRSAM, né, que confecciona fralda aí para idosos. Foi o primeiro projeto do Santo André Norte? A FRSAM, ela completou agora também, em maio, 55 anos, porque ela foi fundada 10 anos depois que o clube foi fundado. Ah, que O legal. clube é de 59 e a FRSAM de 69. Tá. Então ela já tem 55 anos.
É óbvio que ao longo da história da FR-Sun, ela foi produzindo vários projetos, mas a fábrica de fraldas que ela constituiu, acho que deve ter uns 20 e poucos anos. Não tem toda essa idade, mas mesmo Aham. assim, nesses 20 e poucos anos, eles já fizeram mais de 350 mil fraldas, Sim, né? sim, exatamente. Hoje eles atendem 60 famílias, né, Legal. daqui do município. E são famílias que não têm a menor condição de comprar uma fralda, quando mais você tem uma fralda por esse período aí, né, e de abastecimento para essas Sim, pessoas. Então a FR-Sun tá, né, quando foi constituída era a FR-Sun, Associação das das famílias Famílias do outras. Rotary Santo André Norte. Eram as nossas esposas, né? A Angélica, inclusive, presidiu a FR-Sanha quando eu era presidente 18 e do clube. 19. Tinha essa. Até 19, a Tinha regra essa era regra, essa. né? A partir de 19, houve uma mudança da regra, por conta que, óbvio, se a modernidade traz disso, né? Uhum. Eventualmente, o caso hoje, por exemplo, o Robson não é casado. Então, ele não teria Sim, uma esposa para ser presidente da exatamente. FR-San. Quebrou com o Robson. Mas não necessariamente a esposa do presidente gostaria de ser a presidente da É, FA-ISAM, talvez né? eu tivesse outras. Por conta da atividade ou ter Exato. uma Disponibilidade. então, mas isso até 2019 essa prática foi bem estabelecida e os resultados, né, que elas produziram e até hoje produzem, estão super empenhadas, estão um É. projeto bem bacana esse. Eu sei porque eu já Aliás, passei. convido quem quiser conhecer, fica ali na Paulino de Lima 245. Exatamente. Que é onde fica também o Camp Piero Poloni, né? Exatamente. Onde a gente integra aí o jovem, né, no seu primeiro emprego, né? Então a gente oferece ali essa primeira formação básica, né, de alguns cursos da parte de administração, algumas outras formações também que ele tem, né? E aí ali ele se torna um jovem aprendiz, né? E onde ele pode ingressar no mercado de trabalho são crianças ali da comunidade, né? Então, explica um pouquinho melhor sobre como que é feito, como que funciona o Camp Piero Polonio, Pirola. Bom, o Camp, ele completa agora em agosto 48 anos. Ele é de 1976, né? Certo. Eu sempre brinco porque eu já era aprendiz antes do Camp existir. Porque eu fui aprendiz do Senai Do até Senai, né? 76. Eu entrei em 74, completei em fevereiro desse ano aqui 50 anos de INSS, né? Caramba. Uma- Eu nem acho que eu tenho isso, mas tudo bem. Não, você parece mais novo do que eu. Então, Eu mas é pareço porque mais. minha mãe registrou eu antes de eu nascer para Pode ter garantir o sido, nome. viu? De toda maneira, o Camp é um projeto assim maravilhoso, porque a oportunidade que você, e acho que essa palavra é a palavra que resume oportunidade, né? Uhum. Porque o que você propicia para os jovens que entram ali, e são selecionados também, né? Tem toda uma Tem uma lógica, renda familiar que é tem renda analisada. familiar, tem todo um parâmetro de atendimento exatamente ao jovem vulnerável, vamos chamar assim. Bom, 48 anos, eu acho que agora deve estar completando mais de 20 mil jovens formados, né? Foi por aí. E hoje, de manhã, eu levantei esse número. Hoje nós estamos com 626 jovens empregados Atualmente. atualmente em 116 empresas da região. Perfeito. Então, o Campi Santo André, Piero Poloni, hoje eles têm 626 jovens em 116 empresas espalhadas pela região aqui de Santo André. É um número expressivo Sim, isso, com né? certeza. Porque você falar que hoje tem 626 jovens que estão com um emprego, com um salário que às vezes é o único da Da família, família. né? E então esse respaldo que o Camp tem de dar formação para esse jovem, e não é só formação de conhecimento eh, administrativo, Operacional, operacional, de informática, não, mas psicológico, né? Acho que essa parte é que você garante a formação desses jovens e esses jovens possam
amanhã ser um profissional Sim. de sucesso. E a gente tem muitos exemplos, mas muitos, não Uhum. é? De 20 mil tem muitos, né? Exato. Ontem até fizemos uma reunião dos ex-presidentes e o O Orestes participou Orestes. dessa reunião, lá de Miami, na verdade de Orlando. Ele já é rotariano de um clube lá de Orlando. Aham. Ele, óbvio, quando mudou para lá, ele se instalou ali. Não demorou 2 semanas Já para o tava. clube de Rotary de lá poder trazer ele para o clube, né? Sim. Acho que é o maior case, né? Um dos maiores cases, né? Ele é um case especial, porque ele saiu em 95 do camp, formado, Uhum. foi trabalhar de office boy na época, né? Porque Sim, na época a gente dizia os guardinhas, né? os guardinhas. Mas ele foi trabalhar de office boy na CVC, e na CVC cresceu, e ele tinha 5 franquias na CVC. E hoje está vivendo lá em Orlando, fazendo um trabalho da CVC lá em Orlando. Caramba. Então, E um Orestes, dos desejos dele era ser presidente do Camp, né? Que é um não, testemunho presidente do clube. do clube, né? É, Porque na formatura dele ele via os rotarianos de terno e gravata ali com o seu PIN. Ele falou: um dia eu quero estar lá. não, é impressionante, tem umas histórias impressionantes. E coincidentemente a pandemia ajudou ele a cumprir esse sonho. É. Porque com a pandemia ele não tinha o que fazer nos Estados Unidos. Ele mexendo com turismo, o que que faz? Uhum. Ele voltou para o Brasil e, e para poder ficar aqui por um tempo ao lado da família, e esse tempo permitiu que ele fosse o presidente do clube. Que legal. Então, assim, é um fato histórico, é um fato bem emocionante, enfim, é bem E legal. eu vou conhecendo por aí, e as pessoas não associam, né? Às vezes o Camp, né? Porque tem alguns outros nomes em algumas outras regiões, né? Então, do Santander Norte é o Camp Erpolone, né? Tem o CAP também ali No Ipiranga. na região do Ipiranga. É, e tem o Camp do Vila Alpina também, que eu não sei se é Camp ou tem algum outro O nome. camp do Vila Alpina, ele é porque aí já é outro distrito, Já é outro né? distrito. O nosso distrito, nós devemos ter 8 camps, né? Uhum. E a gente está fazendo agora um levantamento, que a gente está tentando mensurar o trabalho que cada um desses camps tem, né? Então você tem um campus em Santos, você tem Diadema, você tem São Bernardo, você tem aqui o Santo André, você tem o Santo André e tem o Santo ABC Aprendiz, Palmares. né? Você tem o Jabaquara, enfim, cê- nós estamos tentando mapear para poder medir isso, né, como um Exato. impacto social que o Rotary produz. Porque como voltando àquela história da imagem, né? Eles não associam que é um projeto do A Rotary. gente não faz nem a propaganda do que a gente tem de projeto. Eu tenho um case da minha prima. Da minha prima, no dia, ela via o dia da minha posse que eu postei no Instagram, né? Ela falou: Ah, você entrou no Rotary, eu já vi em algum lugar. Eu ia ela tentando Numa praça. lembrar ali, ela tentando lembrar. Ela falou: Meu. E aí eu falando dos projetos, tá? Tem o projeto que é o Camp, né? Que é o ingresso do jovem, né? Aprendiz. Ela, eu acho que eu fiz isso. E eu acho que era o Rotary. Aí ela passou o endereço e eu descobri que era o camp lá do Vidalpina, que ela tinha feito a formação lá, conseguiu o primeiro emprego. Ela é PCD, né? E hoje ela é analista de RH numa empresa de bolsa de valores. Então, assim, tipo, olha também a transformação que teve isso na vida dela, né? Sim. Então a gente vai conhecendo pessoas que associam ao guardinha, né? Às vezes, porque aquele negócio de guardinha e tal, mas eles não associam que o Então, Camp é um projeto do Rotary Club. mas a falta, inclusive, e eu até conversei com o Bruno sobre esse assunto recentemente. O Bruno é Bruno o presidente presente. do camp. Eu falei, Bruno, cara, primeiro dia de aula desses campistas aí, a gente tinha que ter uma aula magna de alguém aqui para vir falar sobre Rotary. Exato. Como é que a gente no mundo. Porque esse pessoal, Pode se tornar rotarianos ele também. no futuro pode ser um Orestes, né? Exatamente. É, e de fato, o que, que ele estaria fazendo? Como esses intercambistas que eventualmente queiram poder também contribuir com aquilo que eles tiveram de benefício, né?
Sim. Então, essa regra, e se você começa a embutir isso na cabeça desses jovens, certamente lá na frente esse A gente vai número estar plantando, semeando, semeando. né? É uma das ideias que a gente está tendo para as próximas turmas. No primeiro dia fazer aquela apresentação integração, Uhum, mas dentro desse programa de integração ter lá um tempo de disposição do que vem a ser o Rotary, né? perfeito. Porque os caras têm uma bandeira lá no campo, mas não tem nem noção do que significa aquilo. Tem a roda lá com. Bom, e um outro projeto falando, né, de jovens, né, agora indo para as crianças, né, existe hoje, né, nas escolas do ensino médio, das crianças do primeiro ano, algumas Ensino crianças fundamental. do ensino fundamental, algumas crianças que têm aí um déficit na parte visual, né? E às vezes a professora acha que é cognitivo, às vezes os pais também acham que é cognitivo, mas não. É às vezes apenas algum problema de visão, né? Algum problema de estrabismo que a criança nem imagina que tem, ou o pai não sabe que tem. E tem um grande projeto que é o Educando com Visão, que a gente promove um mutirão todos os anos. Conta um pouquinho de como que é feito esse mutirão, de como que é organizado tudo isso, até chegar na parte principal, que é a doação dos óculos. Esse projeto, assim, que pese que o camping é um mega projeto, que tem informação do jovem, que, enfim, assim, é o maior projeto, inclusive, do Santo André Norte pelo tempo, né? 48 anos vai completar. E no caso do Educando com Visão, é o que eu mais me apaixono por ele, né? Amo todos eles, mas o Uhum. Educando ele tem uma pegada. Eu tô meio que se tornando o embaixador da visão, porque eu já levei esse projeto para Mauá, É a gente verdade. implantou isso lá no EJA. Tenho falado com o pessoal de Peruíbe e eles estão tentando também, de alguma maneira, sistematizar isso lá. Falei com o vice-prefeito de São Caetano, que também já pôs a secretária de saúde, mas é que esse ano é um ano meio atípico, então, ou seja, esse projeto a gente tem 16 municípios dentro do distrito, que aqui em Santo André e em Santos também tem a Casa da Visão. Uhum. Mas nesses dois polos, né, a gente tem um trabalho que contribui para todo o ensino fundamental, e aqui nós estamos falando de 67 escolas do ensino fundamental que são atendidas por esse projeto. Sim. Hoje, coincidentemente, às 9 horas da manhã, foi o treinamento, a capacitação que foi feita com toda a rede. Estava lá o nosso presidente Kubota, a Milene, a Laís, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, capacitando os professores para fazer o teste de acuidade visual nas escolas. Perfeito. Para ir Hoje, selecionando é, já as crianças. hoje então, às 9 da manhã, foi dada a partida para o Educando com Visão 2024, né? Acho que dia 15, dia 18 e 25 de agosto desse ano vão ser os mutirões. Nós vamos fazer no Poupa Tempo da Saúde aqui no Shopping Átrio. Átrio. Instalações estão maravilhosas, né? E são 4.217 alunos da primeira série matriculados em 2024 que vão passar por esse processo. Perfeito. Eu costumo dizer, doar o óculos uma boa causa, né? Mas melhor que doar o óculos é identificar uma criança com uma doença ocular grave, né? Descolamento de retina, enfim, todas as Problema na córnea, na glaucoma. córnea, enfim, tem todo tipo. E, Às vezes está no início, né? A criança nem percebe. e nessa faixa etária é uma das faixas da fase que você consegue solucionar os problemas, né? Ou mesmo um simples ato de fazer a acuidade visual para que essa criança saiba que ela não tem problema, Exatamente. né? Fique tranquilo, até É, para os pais, né? Ficarem tranquilos. é até engraçado, porque quando a gente faz o mutirão, as crianças que vão pro mutirão já vão lá querendo o óculos. Sim, sim. Nem sabe se precisa ou não precisa, mas elas Exatamente. querem um E óculos. tem criança que chora, né? Que não precisa. Ah, mas eu queria tanto o óculos. Então, ao longo nós começamos, na verdade, esse projeto começou a ser pensado em 2000, quando a gente começou a fazer a primeira festa alemã. Primeira festa alemã, o Hélio Pressinotti era o presidente que idealizou esse projeto.
e com a turminha dele, né? E sobrava recurso, né? Sim. O que vamos fazer com isso? E aí uma professora, esposa de um rotariano, identificou esse processo e obviamente começou numa sala de aula, depois em duas salas, numa escola, duas escolas, 67 escolas hoje. Caramba. Aquela coisa que hoje é o plano de ação do Rotary de ampliar o seu impacto, a Exatamente. gente fez isso na prática nesse projeto, né? Hum. Você foi ganhando experiência, foi melhorando, foi aprimorando, foi melhorando as práticas e hoje a gente faz isso se divertindo, né? Então esse projeto ele tem essa grandiosidade justamente para poder trazer para a criança aquilo de melhor que ela pode desenvolver, se desenvolver, Hum. né? Porque se ela tem uma deficiência ocular, que ela nem sabe disso, nem a família sabe, ninguém sabe disso, e nessas famílias carentes, elas acabam achando que aquilo é normal, né? Uhum. Mas quando você cria um programa que traz, ah, faz proativamente esse processo com a criança e você vai identificar e tomar a pé de resolver aquele problema, óbvio que você está dando oportunidade de novo a ela, né? Com A certeza. oportunidade, ela é aquela palavra-chave que resolve aí as condições de igualdade, né? De É, igualitária, das crianças poderem se desenvolver com as mesmas capacidades que uma que não precisava do óculos, né? exatamente. Ou que precisava de fazer alguma ação para melhoria de alguma doença lá ocular. Hoje nós devemos ter esse número de crianças que foram atendidas por esse programa ao longo desses 22 anos, 20, acho que 20 anos, porque nós não Por- tivemos na pandemia. Na pandemia. Mais de 40 mil crianças. Uhum. Deu 35, acho que no ano 22, mas a gente teve mais 5 mil que passaram pela Cuidade, e agora mais 4 mil. A gente já vai passar de 40 Com mil certeza. dobrado. Mas esse é um legado, né? Eu acho que eu costumo dizer que a palavra que mais representa é aquilo que você, né, legado não é o que as pessoas vão lembrar de você, né? Exatamente. É o que elas vão lembrar delas próprias. Perfeito. Falando de igualdade social, né, e oportunidade, a gente tem um outro projeto também que toca muito no coração dos rotarianos, né, que é o Criança Cidadã, onde a gente dá oportunidade para as crianças quando saírem da escola, né, ao invés de ficar na rua, né, é numa comunidade, que é na Tamarutaca, uma comunidade aqui de Santo André, próximo ao tiro de guerra ali, tirar essas crianças dessa situação delas ficarem às vezes na rua porque pai e mãe trabalha ou às vezes o pai ele está não está presente, a mãe não está presente ou trabalha o dia inteiro, então para que ele não fique na rua, né, tendo ali acesso a coisas negativas, ele vai para um espaço, para uma casa ali dentro do tiro de guerra, né, onde são oferecidas alimentação que às vezes ele não tem em casa, onde é oferecido também uma assistência para essa criança e que dá oportunidade também dela aprender ali aulas de canto, informática e ela ter uma oportunidade também de ter uma experiência de vida, de ter um carinho, de ter um afeto que às vezes não tem dentro de casa, né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre o que é esse projeto, e como que funciona o Criança Cidadã. Bom, Criança Cidadã, ele deu início em 96. Assim, as histórias contam que quem idealizou esse projeto foi Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique. Por quê? Ela, socióloga, né, e obviamente educadora, em algum momento percebeu que os tiros de guerra no Brasil eram ociosos, né? Porque os tiros de guerra, não sei se você chegou a fazer, Não. mas funcionava das 6 às 8 da manhã. E alguns cursinhos de atiradores que ficavam um pouco mais até a hora do almoço. Mas o resto do tempo, aquelas instalações estavam ociosas, né? E ainda é assim até hoje, né? Se tenta dar alguma utilização, mas muito pouco em relação àquela grandiosidade dessas obras, dos tiros de guerra. Então, o que se pensou? Utilizar essa ociosidade para usar estas áreas, né? E aí se Uhum, criou esse projeto com o propósito de atender as crianças da comunidade, né? uhum.
mas não vamos aqui combinar eu e você que gente do exército cuidar de criança Não faz muito não sentido, ia né? dar certo, né? E esse assunto durou 2 anos. Aham. E aí começou sendo desativado, 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 e o único projeto dessa natureza que ainda dentro de um tiro de guerra que nós saibamos é o nosso, né? Uhum. Porque ele ao longo do tempo ele acabou a maçonaria assumindo antes que fechassem o tiro de guerra. A maçonaria também ficou por um período e aparentemente não se resolveu da viabilidade econômica, porque todos os projetos, né, de Rotary, quando você fala de projeto de Rotary, a gente busca a sustentabilidade Uhum. financeira, que ele não dependa de assistencialismo, né? Uhum. Essa é a regra, mas óbvio que essa regra às vezes leva tempo para você Sim, sim, estruturar, para né? viabilizar. E no caso, a maçonaria não conseguiu, por razões que a gente desconhece, não conseguiu viabilizar a sustentabilidade financeira do projeto. Aí eu também ia fechar um grupo de pescadores, né, das quais o seu Miltinho, que você deve ter conhecido, que foi fundador da cooperativa Ah, Ródia, sim. né? Ele juntou uma turma, porque ele não conformava de fechar, né? Aí ele juntou uma turma e começaram a tomar conta e a investir. Da COP, né? Ele era da Ródia, depois a Ródia virou Ah, tá. Coop, né? E aí, óbvio, né? Ele sensibilizou uma turminha do nosso clube, que também eram pescadores, e aí nós adotamos esse projeto em 2000, se não me engano, e passaram por ali algo, sei lá, mais de 2.500 crianças, né? Tem alguns casos de jovens, de crianças que passaram por lá de 6 a 12, aí de 15 a 16 tiveram convívio com o camp, essa pessoa acabou tendo um emprego, estudou, se formou em pedagogia e, enfim, criou nós temos testemunho Uma que assim jornada, né? que é impressionante. Isso. Resgatamos, né? E aí hoje ela tem atividade socioeducativa no sentido de ocupar essas crianças, né? Porque elas estão todas na Exato. escola, e se elas não estivessem na escola, elas vão estar em casa, né? Elas estão todas matriculadas Sim. no ensino São fundamental. 80 crianças sempre no contraturno escolar, né? É, Então, o ensino fundamental, quando ele passou a integral, deu uma mudança um pouco uhum. na dinâmica mas era sempre no contraturno. Tá. Mas hoje, como acho que ainda não tem totalidade todas as escolas com ensino Sim, foi integral, você integral. tem baixou um pouco a faixa etária, porque hoje tá uns pequenininhos lá, Uhum. mais próximos a entrar no ensino fundamental, mas tem 80 crianças que se divertem, que têm educação, têm saúde bucal, Que brincam, né? brincam, que têm carinho, amor, afeto, atenção. Ontem, por acaso, né? E hoje é um dia também especial, tá? É. A gente tem uma solenidade Hoje é 14 de maio, né? Como é um gravado, né? Então, às É, vezes as pessoas podem ah, assistir no tá. outro dia. Então, hoje, 14 de maio, É. hoje a gente tem um dia especial hoje, uma solenidade na Câmara Municipal, Uhum. fazendo um reconhecimento do trabalho dos rotarianos do Santo André Norte, né? 65 anos, né? 65 anos que completou no dia 6 de maio. E as crianças da Criança Cidadã vão fazer uma apresentação na Câmara Municipal. Então você Legal. pensa. Eu fui ontem no ensaio, porque eu sou curioso, né? Você pensa a ansiedade dessa Eu criançada, cara. imagino. Estão numa felicidade que vão cantar na E a gente Câmara vai filmar e Municipal. postar no canal Precisa aqui. fazer um trabalho de filmagem mesmo, porque tá bem bacana, vai ser muito Legal. legal. Impactante. E assim, E aí no final dessa história, a gente faz esse trabalho com essas crianças, né? Que obviamente elas estão elas estão aí, a gente está semeando uhum. boas sementes aí Dando oportunidade, dando né? oportunidade, é sempre a oportunidade, né? Tá. Pirola, a gente já está finalizando aqui. A gente já falou dos projetos, né? Falou um pouquinho do Rotary Internacional, do suicídio.
Quais são suas expectativas para o futuro do Rotary na comunidade, né? O que que você espera que ainda possa acontecer? Mais projetos, mais expansão de projetos, como foi o exemplo do Educando com Visão. Nós temos a Casa da Visão, que está para ser construída aqui também na comunidade. O que você espera no futuro do Rotary? Né? Quais são suas expectativas em relação ao futuro do Rotary? Então, na verdade, Adriano, é assim, ó. O futuro do Rotary depende do rotariano, né? Porque sem rotariano não existe Rotary, né? Uhum. Então, se a gente deixar, e aí tem um exemplo bem interessante. A média de idade dos rotarianos da Inglaterra eram, você tem noção quanto podia ser, não? 70, 60. 82 Meu Deus do anos. céu. Com um grande esforço, baixou para 74, né? Uhum, Qual é essa dinâmica, né? O Rotary chegou aqui em Santo André há 75 anos atrás. uhum, E o trabalho que está se fazendo agora e essa conjunção dos governadores, dos presidentes, né? Porque o Mário, que será o 25, 26, ele já está integrado com o Gordon, que é o escocês, que é o atual uhum. presidente. Ele está integrado com a Stephanie, que é a próxima presidente, a segunda mulher, né, dos 120 anos, e ele, Mário. Então, essa integração visa ampliar nosso alcance, né? Aumentar nosso impacto, que ele tem, esse é o nosso plano de ação. Que ele tem justamente atrair novos rotarianos com clubes mais flexíveis. Não precisa ser aqueles clubes tradicionais, Uhum. que a gente tem clubes que dão muito resultado e são tradicionais. Tem aquela reunião, mesa diretora, enfim. Isso não existe regra para as coisas darem certo. Tá. As pessoas se adaptam e gostam de coisas. Eu posso gostar de um tipo de refeição, você de Uhum. outra, mas está tudo certo. A gente se dá bem. Então não Sim. tem essa lógica de que porque um clube é tradicional, o outro se reúne num pub no A- Canadá. Até em termos de pessoas, né? A gente vê o mundo polarizado, né? Ah, porque um vota no A, outro vota no B. Não existe isso no Rotary, né? Não. A gente é partidário, né? Mulher entrou no Rotary há 35 anos. Então. Não tinha mulher. E hoje, a diversidade que se busca no ponto de vista do perfil não é só sexualidade, mas é, Né? é Gênero, gênero, raça, é cor. raça, é profissional. O cara tinha Sim. que ser um profissional autônomo. Cara, não necessariamente. Hoje você pode ter as pessoas, nós estávamos falando isso agora há pouco, as pessoas que levantam de manhã e fazem o bem, Exato. se elas estiverem juntos com o Rotary, elas vão produzir mais, elas vão ter mais, vão impactar mais. Então, a Uhum. nossa busca para os próximos anos, e é esse o projeto que a gente está focado, do Brasil 60 mil, né? Uhum. Não é porque o Mário será o presidente, também é, mas é por conta que os clubes precisam enxergar isso. Nós não estamos fazendo isso para o Mário. Nós vamos fazer porque os clubes precisam enxergar que isso vai impactar os projetos. Porque, vamos dar um exemplo aqui. Você pega no Camp, tem uma diretoria executiva, tem um conselho deliberativo, um conselho fiscal. Sem ter o número na cabeça, mas precisam de umas 20 e poucas pessoas para ocupar esses cargos. Uhum. Ah, mas esses cargos. Não, são cargos para você manter aquilo e são todos voluntários, né? Sim. A gente não chegou a 20 mil jovens lá pagando alguma coisa para algum diretor, sempre foi voluntário. Então, para dividir a carga, você precisa de mais gente, né? Isso é uma das coisas que lá em 17, quando eu estava me preparando para ser o presidente do clube, o clube tinha 30, chegou a ter 42 associados e no final da gestão ia ficar com 31 associados. A gente fez um trabalho, né? E chegamos a 35 associados. E ao final de 2019, a gente tinha 70 pessoas. Caramba. Essa, essa não é uma mágica, não é uma magia, é um trabalho Sim. de você buscar pessoas que têm esse perfil, que gostam de fazer o bem
e se engajam nessas boas Uhum. obras, né? Hoje nós temos 83, né? O nosso clube, se você pegar a partir de 2019, ele só vem crescendo. Sim. E o trabalho fica mais leve para todos. A gente melhora as condições de, desses projetos. O Educando com Visão, como eu falei, ele começou fazendo numa sala de aula. Hoje faz em 67 E no escolas. mutirão é várias pessoas do Rotary lá com Tem voluntário lá 60 pessoas organizando, e ajudando a. levando criança e brincando com criança Sim. e gravando, enfim. Essa é a lógica do que é o Rotary para frente. É. É você trazer, dar oportunidade para as pessoas de fazerem o bem, né, de Uhum. servir, né, o ideal de servir. Isso também é uma oportunidade, Sim. né? Na medida que você cria as condições, essas pessoas vêm. E para todo mundo fica mais leve o trabalho, você tem esse processo de companheirismo, e eu acho que essa é a grande dinâmica do Rotary do futuro aí. É exatamente como é que você atrai as pessoas para estarem juntos, engajadas em projetos. Perfeito. Eu digo que estudo bastante neurociência, né? E medo e desconfiança sempre andam juntos, né? E quando a pessoa não conhece, né, algo, ela tem medo ou uma desconfiança, né, sobre aquele determinado assunto, né? Assim como muitos, quando falam de maçonaria, ficam com medo ou desconfiam que aquilo ali não é algo positivo, né? E em relação ao Rotary, também tem pessoas que têm diversas dúvidas, diversas. Ou é associação política, né? Eu já ouvi falar, né? Uma das. Minha sogra comentou outro dia, né? Ela falou: não tem a ver com política isso daí? Eu falei, não, não tem nada a ver com política. Outros acham que é algo religioso. Outros acham que é a mesma coisa que maçonaria, porque ninguém vê nada, ninguém fala nada. Outros só sabem que tem um totem, mas não sabem o que que é. Então as O pessoas. totem que você chama Marco Rotário, tá? Marco Rotário, É. né? Mas as pessoas chamam de totem, né? Porque elas não sabem. Então, assim, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Então, quando a gente desmistifica isso, né, através desse bate-papo, de saber que qualquer um pode ser, receber um convite de ser um rotariano, desde que queira fazer o bem, que queira se engajar por uma causa, que queira fazer parte, né, dessas pessoas em ação, né? Então, você que tem interesse, o link está aqui na descrição desse vídeo para que você entre em contato com a gente, saiba um pouco mais sobre os nossos projetos, entenda como é que funciona. E a gente já vai finalizar aqui falando sobre o que como o Rotary, né, não tem faturamento, né, apesar de ter o CNPJ, nós não somos uma empresa, né, ao contrário de que alguns podem pensar, nós não temos faturamento, nós não temos, a gente paga para ser rotariano, foi algo que você disse no início, e esses projetos geram custos, né? Como é que você mantém uma estrutura do camp, né? Pagando professores, né? Para dar, ensinar lá os campistas. O Cria Cidadã, você também tem uma grande estrutura, além da alimentação que é servida, a compra dos óculos que a gente doa. Da onde vem todo esse recurso, né? Explica pra gente, da onde vem todo esse recurso que é arrecadado para a gente manter esses projetos vivos, Pirola? Bom, primeiro só quero complementar na tua fala anterior. Ninguém ama o que não conhece, Perfeito. né? Porque à medida que você conhece aquilo que você está engajado, tudo fica mais fácil, né? Exato. E é partidário, não é religioso, não tem nada que efetivamente possa dar alguma conotação. Mas na medida que você conhece, e aí você não quer mais sair. Exatamente. É a historinha lá do por que entramos, por que ficamos e por que estamos e por que ficamos. Bom, eu comecei a falar um pouco sobre sustentabilidade, né? E Sim. aí vem a tal da magia do Rotary, porque a grande parte dos projetos que a dinâmica do Rotary fez ao longo dessa história aí dos 120 anos, os clubes de serviços, né, eles se organizam para fazer eventos. Tá. Eventos de todo tamanho. Ou uma pizzada, uma Feijoada. feijoada, uma polenta vênita, que é do nosso amigo, nosso clube amigo, irmão do Santo André Sul. Enfim, a PAI, por exemplo, organiza uma feijoada em Uhum. agosto, né, e promove uma captação de recursos. Os clubes se organizam. O Santo André Norte
resolveu fazer um único evento que pudesse favorecer a todos os projetos, né? Essa festa é a Festa Alemã, né? Que começou lá em 2000, né? Eu comecei a comentar um pouco aqui sobre o Hélio, que foi quem, naquela época, organizou isso e, obviamente, nós estamos na 22ª edição. Também não tivemos as duas Da pandemia, da né? pandemia. Essa festa é uma festa que reúne rotarianos e não rotarianos, né? Que na média lá nós temos umas 1.000 pessoas e mais 200 pessoas trabalhando. É uma festa especial. Ela é, eu diria assim para você, que a gente agora está se inteirando mais com o distrito, ela já não tinha nenhuma festa desse tamanho no distrito e é difícil imaginar que possa ter uma no Brasil, né? Caramba. Porque ela é grandiosa, é muito organizada, é acolhedora, enfim, ela tem o perfil do Santo André Norte. E óbvio, né? O que a gente faz com essa festa? Todas as pessoas que vão na festa sabem do que tem por trás da festa, Uhum. né? Às vezes falta um pouco mais de comunicação e, e um pouco daquela coisa que a gente falou da imagem Sim. pública, de buscar dar a informação, aquela história de quem é, ama aquele que conhece, né? O que não conhece não ama. Então, Uhum. na medida que você conhece o que tem por trás da festa, você se engaja na festa, mesmo porque a festa é de alto padrão, de qualidade, comida boa, banda boa, companhia maravilhosa, enfim, ela tem todos os aspectos das pessoas se apaixonarem por estarem lá, Sim. né? E ela, o que a gente faz de promoção na festa é arrumar patrocinadores, né? Sim. E o que nós estamos a cada dia melhorando, a cada ano melhorando, é como é que você entrega ou devolve para esse patrocinador aquilo que ele está investindo, porque isso é um investimento, Sim. né? O patrocínio não é uma doação, a gente não encara isso como doação, é um investimento. O camarada está fazendo um investimento e tem investimentos de 25 mil. Ontem nós escutamos que alguém vai investir 40 É mil na verdade. festa. Então, é uma festa que ela tem propósito. E tendo propósito, o investimento é certo, porque o camarada sabe, porque ele está investindo aqui numa responsabilidade social, né? E nesse aspecto, o CAMP está cumprindo com o seu papel, o Educando com Visão está cumprindo com o seu papel, Criança Cidadã, a FR-SAN. O, o Educando com Visão e a FR-SAN são os dois projetos que ainda não atingiram o seu ponto de equilíbrio na sustentabilidade financeira. Uhum. O CAMP já tem um equilíbrio, a Criança Cidadã está quase atingindo e os outros dois ainda dependem um pouco desses recursos. Sim. Esses recursos a gente obtém através dos patrocínios. A venda do ingresso, É do só para convite, é só pagar para os pagar custos da o festa. custo da festa. Agora, o que de fato é recurso que banca o criança, o Educando com Visão e a FR-SAN, nós estamos falando que hoje, de necessidade de recursos por ano, nós estamos falando na casa de uns 120 mil, só para esses dois projetos. Porque Exatamente. são 400 óculos, a um custo médio de 100, cento e poucos reais, só de óculos. A gente às vezes tem que contratar médico, tem que montar uma estrutura, tem todo um aparato para realizar isso que são Gera alguns outros custos, custos. né? São pequenos, mas são outros custos. Então a gente imagina que o investimento para essa doação dos óculos dessas crianças está na casa de uns 50 mil. E no caso da FR-SAN, esse número gira na casa de 60 a 70. Então por isso que a gente fala de 120. Esse é o recurso que nós precisamos encontrar para poder manter esses projetos ativos. Perfeito. E é através da festa alemã, né? Essa grandiosa Uhum. festa aí que todo mundo se apaixona. E fora que quando você patrocina e entra nesse hall, né, de patrocinadores, né, e participa da festa, você está promovendo também ali um network com outras empresas, que é o propósito do Paul Harris, fundador do Rotary em 1905, né, foi promover o network lá entre os trabalhadores, né.
Então você está ali se relacionando com outras empresas, né, que participam do evento, né, e você promove o network ali dentro da festa também, posterior à festa, porque a gente tem os entregáveis, né, a gente divulga o seu logo nos nossos sites, nas nossas comunicações, inclusive você pode participar de um podcast como esse, sendo patrocinador da Festa Alemã deste ano, que vai acontecer Dia 19 de outubro. 19 de outubro de 2024, no Clube Atlético Aramaçã, né? Então, aqui também na descrição do vídeo tem um link para você saber mais sobre essa festa, para você participar ou como convidado ou como um patrocinador, tá? Bom, Pirola, então estamos encerrando aqui. Eu tenho só duas últimas perguntas para te fazer, tá? Uma vai ser um pouco complexa, outra um pouco mais simples. Não existe pergunta complexa. Para sua governadoria, quais são suas metas e objetivos para o distrito, né, em termos de governador? Qual que é a sua proposta, sua meta e objetivo para a governadoria 25-26 do distrito 4420? Bom, na verdade, né, Adriano, a gente tem um plano de ação que o RI estabeleceu. Certo, 4 pilares, né? E esses 4 pilares é o que direcionam qualquer distrito, não é o 4420, né? perfeito. Além desses 4 pilares que a gente deve, e aí cada plano de cada um desses pilares desemboca e desenvolve ações que, obviamente, propiciem os resultados. Você tem que criar essas metas para poder mensurar o que você fez no ano, né? E além disso, a gente ainda tem esse projeto do Brasil 60 mil, né? Então, nós estamos justamente nesse instante, e esse projeto do Brasil 60 mil, ele não vai começar em 25, ele já começou em 23. Uhum. E a projeção que eu tinha feito do distrito, para ele chegar lá no final de 26, com um número de associados que seja compatível com a nossa contribuição para os 60 mil, a gente tem que crescer 5%, 5,5% ao ano, 23, 24, 24, 25, 25, 26, Perfeito. para chegar com a contribuição do 44,20 para os 60 mil. Fora essa lógica do crescimento do DQA, as ações que propiciem esse crescimento é esse modelo de engajamento, de imagem pública, de dizer o que fazemos, né, como fazemos, porque certamente, na medida que você fizer isso, fazer chegar isso aos ouvidos das pessoas de bem, né? Estou vendo aqui falando de pessoas em ação, Uhum. e que fazem unidas, fazem o bem, fazem mais, né? Elas produzem mais. Então, atrair essas pessoas é o exercício que a gente tem que fazer, né? Tem que criar essas oportunidades para essas pessoas, fazer com que elas conheçam. Eu tenho uma estratégia de quando eu vou convidar alguém para entrar no outro, eu não levo ele para jantar. Eu não levo ele numa reunião, eu levo para conhecer os projetos. Porque na hora que eles conhecer os projetos e sabe o que fazemos, Uhum. dificilmente essa pessoa entra e não sai, né? Por Exatamente. conta do que do que tem por trás, né? Porque a gente fala pouco dessas coisas. Então, essa coisa de imagem pública, a gente tem 3 grandes comissões no distrito, que é a de imagem pública, a de desenvolvimento do quadro associativo, que é o DQA, que é essa do crescimento, e a de Fundação Rotária. Fundação Rotária é assim, hoje o distrito no Brasil, o distrito que maior performance tem de investimento é o nosso distrito. E não dá para deixar, não dá para dar mole nisso, né? A gente tem que estar sempre mantendo a brasa, né? Uhum. Perto Acesa. acesa para poder manter esse padrão. Mas, na medida que você faz essa divulgação que você falou da festa alemã, porque junto com esses patrocinadores da festa alemã, eu vou estar ativando as empresas cidadãs, porque a partir de um determinado investimento, essa empresa que é patrocinadora da festa alemã se torna uma empresa cidadã do distrito. Perfeito. E aí, se tornando uma empresa cidadã do distrito, ele tem maior abrangência regional, ele não fica só limitado a Santo André, e ele, além disso, recebe um selo de responsabilidade social, ou seja, você começa a atrair
fazer modelos e estabelecer regras que, com isso, você amplia os teus investimentos nessa área da Fundação Rotária e, obviamente, atraindo novos associados, que é o que a gente pretende, né? Basicamente, essa regra. E o melhor dessa história toda é como é que você engaja as pessoas, porque clube que não é saudável não atrai ninguém. Exatamente. Então, o trabalho do governador, ele basicamente é ajudar os clubes a terem um nível de saúde, um equilíbrio para poder ter atração, porque na medida que você tem, nós somos 68 clubes hoje no distrito. Começa lá em Pedro de Toledo e vem até Pedro de Toledo está 68? para frente de Peruíbe. Tá. Vem aqui no litoral até Bertioga, aqui a parte sul de São Paulo, começando ali no Paraíso, vai até para a zona sul, né? E o ABCDMRP. Alguns clubes existiam, fecharam, Uhum. por uma razão de não terem saúde, né? Então, o papel do governador praticamente é ajudar os clubes a terem uma condição de saúde, de gestão, no propósito de você atrair novos associados. Perfeito. Maravilha. E a última pergunta é: o que é Rotary para você? Bom, eu diria para você, falando numa única palavra, Rotary é movimento. E aí, colocando duas, é o movimento da oportunidade. Porque na medida que você se engaja num clube, você possibilita você ter um crescimento. E aí, só pegar um paralelo, né? Os clubes, via de regra, eles têm várias funções. Tem o presidente, tem o vice-presidente, tem o tesoureiro, tem o protocolo, tem o secretário, tem o presidente de comissão de Fundação Rotário, o presidente de EQA, o presidente da imagem pública de serviços solidários, né? Você, o presidente de imagem pública do Próxima próximo ano. gestão. Então, tem muitas funções. E qual é o propósito disso, se não é o teu desenvolvimento? Exato. Você vai ser uma pessoa melhor quando você sair dessa Com história, certeza. Tô porque aprendendo a todos os dias. quantidade de conflitos, porque pensa bem, conflito é uma das coisas que a gente tem. Imagina! E uma das questões que a gente tem é justamente como é que lidar com o conflito. Exato. E esse Como você exercício, reage, né? te torna uma pessoa melhor. Exatamente. E essas funções que você pode ocupar dentro de um clube de serviço vai te tornando uma pessoa melhor. Então, para mim, essa coisa você perguntou o que que é o rota, primeiro você acabou passando aqui sobre Uhum. pessoas em ação, né? Mas o propósito é movimento da oportunidade para Perfeito. você, para a comunidade e para o mundo. Show de bola. Pirola, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer demais aí, realmente, para você disponibilizar o seu precioso tempo, que eu sei que está muito corrido. Tempo a gente ajusta. Faltou alguma coisa que você gostaria que eu perguntasse? Alguma Não, coisa que você gostaria de falar? acho que a gente abordou de maneira geral aí Todo todo o ecossistema, né? contexto do ecossistema do que vem a ser esse papel que a gente desempenha no mundo, né? E acho que essa eu acho que tem uma coisinha que a gente vai ter hoje é 14 de maio, né? Que a gente vai ter uma Sessão solene lá apresentação, na sessão Câmara. solene, e aí eu vou falar sobre a cura do mundo. Legal. Acho que isso são os Heal the desafios. world. Na verdade, é assim, a gente fala de legado e ao mesmo tempo fala de como é que você enfrenta os desafios, né? Uhum. E desafios é o que a gente tem daqui para frente são muito grandes. Tá vendo aí o que está acontecendo com o clima, né? Exatamente. Obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez e obrigado pela oportunidade de ser meu padrinho, de me trazer para esse contexto, né, de me abraçar, me acolher, me dar todo o suporte que eu precisava, né, no meu início da gestão, porque eu acho que isso é muito importante para o novo rotariano, né, a assessoria do padrinho, de estar perto, estar junto, te levar nos projetos, tá, correr com você. E realmente o que eu puder fazer para contribuir com essa próxima gestão aí, pode contar comigo. E eu tenho certeza que você vai ser um dos melhores governadores aí do nosso
distrito, não só do nosso distrito, como do Brasil e do mundo, né? Eu Isso, vou... isso já é coisa de afilhado, tá? Já estou puxando o saco aqui no meu padrinho. Bom, para a gente finalizar, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador master, que é a ID Create Marketing e Vendas, assessoria de marketing e negócios. Tem aqui o link na descrição do vídeo também para você entender melhor como que você pode encontrar soluções de marketing, negócios e vendas para a sua empresa. E caso você queira ser um patrocinador do ano de 2024, participar talvez aqui de um bate-papo também, ter um espaço para esse network, para que a gente conheça a sua empresa, para que a gente conheça também as pessoas que trabalham com você, né? Os seus colaboradores também podem participar da festa como uma confraternização, né, para a sua empresa. Então, seja através de um convite ou de um patrocínio, faça parte desse evento, que é um evento que vai angariar os fundos para sustentar todos esses projetos que a gente apresentou aqui para vocês, que a gente vem apresentando, e quem sabe criar mais projetos também, né, dentro da área de enfoque do Rotary Internacional, ok? Então, muito obrigado a todos, obrigado, Pirola, mais uma vez, e agradecer também ao nosso patrocinador, o Estúdio LV45, né? Essa estrutura aqui maravilhosa, esse ambiente maravilhoso, né? Também vai ter o link aqui embaixo para você entrar em contato, né? Fazer a locação aqui do espaço, porque é sensacional. Beleza? Maravilhoso o espaço. Muito obrigado, então, a todos. Até o próximo episódio.